Olá, gente querida! Estamos na segunda semana da Quaresma, hoje é segunda-feira e se abre também um novo mês para a nossa vivência espiritual, pessoal, comunitária, familiar. Inicia o mês de março. E no dia de hoje a liturgia nos oferece um texto belíssimo do Evangelho de Lucas. Acompanhemos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Lucas 6, de 36 a 38. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, eu creio que muitos de vocês que me escutam, que me acompanham, já tiveram algum contato com o livrinho Imitação de Cristo. É um livro que resume um caminho espiritual muito vinculado a uma concepção espiritual medieval, mas com muita coisa bela e ainda profundamente atual. Não quero falar do livrinho propriamente dito, mas eu quero falar do título, A Imitação de Cristo Jesus. Nós descobrimos com o texto do Evangelho de hoje que a vida cristã fundamentalmente é imitação de Cristo. É agir como Deus age. Esse é o sentido primeiro do texto do Santo Evangelho da liturgia de hoje. E aí o texto do Evangelho nos apresenta 5 verbos. 5 verbos. Ser misericordioso, julgar, condenar, perdoar e dar. Praticamente, a primeira frase do versículo 36 é como que a síntese de tudo. Sede misericordioso, como Deus é misericordioso. E depois aparecem 4 outros verbos. 2 negativos e 2 positivos. Não julgueis, não condeneis. Positivamente, perdoai e dai. Ora, todos sabemos que Deus é justo. E a justiça imensa de Deus faz com que ele mantenha sempre a sua aliança. Só que é importante nunca nos esquecermos que a justiça de Deus se traduz pela misericórdia. Ele é um Deus que não nos trata como exigem as nossas faltas. Se Deus nos tratasse
proporcionalmente aos nossos pecados, nós estaríamos perdidos. A misericórdia de Deus nos atinge, a misericórdia de Deus nos abraça. E o que significa misericórdia? De onde vem esta palavra? Na Sagrada Escritura há muitos textos bonitos, com muitas palavras interessantes. Dentre as mais bonitas no Antigo Testamento, poderíamos citar, sobretudo, Hesed e Rachamim. Hesed é uma palavra muito rica e significa muita coisa bonita junto, tudo junto. Significa fidelidade, significa misericórdia, significa a bondade compassiva de Deus e tantos outros significados que nós poderíamos agregar. A mesma coisa diz a palavra Rachamim, que é traduzida normalmente por compaixão. Ela provém da palavra hebraica Rechem, e Rechem significa útero materno, significa entranhas, as vísceras, o mais interno do ser humano. Deus age sempre com misericórdia, com compaixão. Na língua portuguesa, derivada do latim, a palavra misericórdia tem duas raízes. A raiz córdia provém de coração e a raiz misere provém de misericórdia, piedade, compaixão. Portanto, a misericórdia significa ter um coração compassivo, bondoso, misericordioso, voltado para o miserável, dobrado, voltado para aquele que precisa de nós, que é o próximo mais próximo, independentemente de ser conhecido, de ser da mesma família, do mesmo clã, da mesma tribo. Ter um coração voltado para o miserável. É essa a grande característica de Deus. Se é verdade que Ele é justo, é verdade também que a sua justiça se revela, sobretudo, na sua misericórdia, pois Deus é capaz de perdoar e, sobretudo, como estamos vivendo neste período de preparação para a Semana Santa. Vimos ontem no texto do Santo Evangelho Dominical. O grande ato misericordioso de Deus significa enviar o seu Filho Jesus Cristo, que, por amor de nós, por amor imenso à humanidade, é capaz de carregar sobre si as dores e os pecados da humanidade e morre na cruz para nos dar vida, libertação dos pecados e da morte, para nos dar a salvação. É por isso que Jesus nos ajuda a termos estas mesmas características de Deus, agir como Deus age. Isso será o grande caminho da paz, da vida verdadeira e da bênção. Perdoar, oferecer, gastar-se, doar-se e, ao mesmo tempo, nunca julgar e muito menos condenar o outro. Se o próprio Deus, que é fonte de toda santidade e poderia condenar e julgar, ele prefere ser misericordioso e compassivo, imagine como nós deveríamos agir. É verdade que um dia estaremos diante daquele que é a plena verdade e a plena justiça, mas ao mesmo tempo ele será sempre
a plena misericórdia, a plena compaixão. Deus não nos julga conforme as nossas culpas. Ele nos ama e é sempre misericordioso conosco. Receberemos então um dia esta medida do amor, a medida plena do amor. Essa realidade última, bela e boa, nós a chamamos com um pequenino nome, o céu. O céu é antecipado na experiência do reinado de Deus em nossas vidas pessoais, familiares, comunitárias. A vida cristã é a imitação de Cristo. A vida cristã é a antecipação do céu. Antecipação do céu em todas as nossas palavras, em todas as nossas atitudes. Aí se expressa o reinado de Deus, porque de algum modo o céu começa a ser antecipado. Antecipe o céu. Não julgue, não condene. Seja misericordioso, compassivo, bondoso. Peça a Deus a graça de aprender a perdoar. E é bom sempre nos lembrarmos, com a medida com a qual nós medimos os outros, também nós seremos medidos. Que a nossa medida seja a medida da misericórdia, seja a medida da compaixão, seja sempre a medida do amor. Um abraço a você. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima.